América Latina. Terra de paisagens exuberantes, política caótica e cristãos por todos os lados. Nós, latino-americanos, lidamos com a religião com uma calma quase zen, ou ao menos com a resignação de quem já se acostumou com áudios de 12 minutos da tia mandando versículos no WhatsApp e com os fiéis de Jeová fazendo cardio todo sábado subindo escadas para pregar a salvação. Mas, acredite, se você jogar católicos, evangélicos, adventistas, mormons e testemunhas de Jeová na mesma sala de festa de aniversário, o máximo que vai acontecer é alguém recusar uma fatia de bolo porque está em jejum intermitente. Nenhum colete-bomba. Nenhuma cabeça rolando. Só a clássica competição passivo-agressiva de quem dá o melhor Deus te abençoe. Isso porque, diferentemente da velha e poderosa Igreja Católica, que surgiu quase junto com a morte de Jesus, com São Pedro recebendo as chaves do céu e o CNPJ do Vaticano, as outras religiões cristãs são, digamos, startups espirituais. As testemunhas de Jeová e os adventistas apareceram por volta de 1880. Já os mormons foram fundados em 1830, mais ou menos na mesma época em que inventaram o elevador. Coincidência? Talvez. São religiões novinhas em folha, sem tempo, nem disposição, para se matarem entre si. Elas aprenderam a conviver como bons vizinhos em prédio, cada um na sua fé, dividindo o elevador com um sorriso amarelo. Agora, corte para o Oriente Médio, onde as coisas são ligeiramente diferentes. Lá, o Islã reina. E, dentro dele, duas vertentes dominam a cena. Os sunitas, 90% dos muçulmanos do mundo, e os xiitas, menos de 10%, concentrados no Irã. É como se fosse um derby eterno entre Flamengo e Vasco, só que com mísseis, embargos econômicos e discursos inflamados na ONU. Tudo começou por causa de um detalhe teológico que, para nós, cristãos, parece discussão de grupo de família. Quem deveria liderar o Islã após a morte de Maomé? Os sunitas disseram, o sogro dele. Os xiitas retrucaram, era óbvio que seria o primo. E, pronto, começou o quebra-pau. Resultado: mais de 1000 anos de tretas, assassinatos, perseguições e um rancor acumulado que nem terapia em grupo resolve. No meio desse barril de pólvora, surge um grupo peculiar, os alauítas. Uma subvertente do xiismo, com toques de cristianismo, pitadas de ocultismo e, pasmem, até celebrações natalinas. É como um islamismo fusion, gourmetizado. Eles são vistos pelos sunitas mais radicais como muçulmanos Nutella. E adivinha quem professa essa fé? A família Assad. Sim, aquela mesma que governou a Síria por mais de 50 anos, enquanto o país se afundava na miséria e na censura. A Síria é, por si só, um caldeirão fervente, maioria sunita, minorias cristãs e alauítas. E, quando uma minoria governa uma maioria ressentida por meio século, bom, o final desse filme você já consegue imaginar. A panela de pressão explodiu em 2011, sob o codinome bonitinho de Primavera Árabe, mas que na prática foi uma guerra civil com cheiro de pólvora e gosto de tragédia. A oposição, que o Ocidente carinhosamente apelidou de rebeldes moderados, a moderação ficou em casa, levantou-se com sangue nos olhos e armas nas mãos para derrubar Bashar al-Assad. E então, chegou 2024. Depois de 13 anos de bombardeios, massacres e alianças geopolíticas mais confusas que relacionamento moderno, o impensável aconteceu. O regime de Assad caiu. Pleft. Assim, quase de uma vez. O Hayat Tahrir al-Sham, um grupo que praticamente todos os países do planeta colocam na lista de organizações terroristas, liderou a ofensiva final. E, como num passe de mágica, ou de narrativa, seu líder começou a aparecer nas manchetes ocidentais como um revolucionário. Um símbolo da esperança para o futuro da Síria. Sim, meus amigos. Num mundo onde o terrorista vira herói com uma boa assessoria de imprensa, e onde a geopolítica se escreve com cinismo e hipocrisia, a única certeza é que, se esse roteiro fosse um episódio da Discovery Channel, ninguém acreditaria que é baseado em fatos reais. Após 3 anos de caos, sangue, drones e discursos hipócritas nas Nações Unidas, o regime de Bashar al-Assad finalmente caiu. E caiu como dominó velho, empurrado por uma aliança inusitada, o Exército Nacional Sírio, com selo de qualidade turco, e as Forças Democráticas Sírias, também conhecidas como CDAs, uma sopa de letrinhas armada até os dentes. O avanço rumo a Damasco foi tão rápido que Assad mal teve tempo de empacotar suas estátuas, seus ternos mal ajustados e sua megalomania. A família correu para o colo acolhedor da mãe Rússia, onde receberam asilo político, e provavelmente uma dacha com vista para o Mar Negro. Essa mudança de regime, digna de final de temporada de série geopolítica, encerra mais de meio século de dinastia Assad, uma dinastia que misturava socialismo árabe, nepotismo e um leve toque de culto à personalidade. A queda abalou pilares importantes no tabuleiro do Oriente Médio, Irã, Rússia, Israel e a paciência da comunidade internacional. Mas não se engane, o impacto não foi só local.
A derrocada de Assad redesenhou as regras do jogo entre as potências externas que adoram brincar de xadrez no deserto sírio. E, em meio a essa reconfiguração geopolítica, uma relação ganhou destaque: o relacionamento cheio de tapas e beijos entre Israel e Rússia. De um lado, a Rússia, que historicamente reprimiu judeus no tempo de Stalin, mas hoje ostenta uma comunidade judaica de 200 mil pessoas vivendo em relativa paz. Do outro, Israel, onde 15% da população fala russo fluentemente e onde as raízes judaico-russas florescem com vistos, cidadania e, claro, passaportes novinhos. Com essa conexão populacional mais firme que contrato de casamento com separação total de bens, é difícil imaginar Rússia e Israel como inimigos mortais, mesmo que um esteja tirando nos amigos do outro no quintal da Síria. E agora, senhores espectadores, respirem fundo. Porque a guerra terminou, mas o drama está só começando. Hoje vamos nos aprofundar num conflito que parece roteiro de série distópica, mas é 100% realidade. A guerra que transformou a Síria num laboratório de tragédias e num brinquedo geopolítico de potências entediadas. Curtam o vídeo, deixem o like, inscrevam-se no canal, porque aqui a análise vem com sangue, ironia e geopolítica servida fria. Vamos nessa! Era uma vez a Síria. Governada pela família Assad desde 1971, quando a fez, o patriarca, decidiu fundar um regime autoritário via Partido Beit, um clube fechado com entrada pela força, discurso nacionalista e zero liberdade de expressão. Seu filho Bashar herdou o trono em 2000, provando que ditadura também pode ser herança de família. Apesar de ser uma democracia só no PowerPoint, o regime era surpreendentemente estável. Antes de 2011, entre 55% e 70% da população síria dizia apoiar Assad. A economia crescia, o desemprego era um problema, mas não muito maior do que em qualquer república cheia de petróleo e pouca transparência. Claro, a liberdade política era uma piada de mau gosto, mas o pão estava na mesa. Até que chegou março de 2011. Inspirados pela Primavera Árabe, manifestantes em Daraa exigiram reformas democráticas. A resposta do governo: balas. Muitas. Assad, num erro de cálculo monumental, achou que matar manifestante pacífico era estratégia. O efeito foi o oposto. O país explodiu em revolta. A repressão trouxe as armas. E com as armas vieram os extremistas. Muitos deles. De todos os cantos do planeta. E se você acha que a religião não teve nada a ver com isso, pense de novo. A família Assad pertence aos alauítas, um ramo excêntrico do xiismo que é visto com desconfiança por praticamente todos os muçulmanos mais conservadores. E adivinha só, a maioria da população síria é sunita. Bingo! Isso garantiu apoio internacional aos sunitas sírios em sua luta contra o regime herege alauíta. Ainda assim, muitos sunitas apoiavam Assad. Porquê? Estabilidade. Simples assim. Melhor viver sob uma ditadura funcional do que num campo de batalha caótico com jihadistas improvisando tribunais. Mas, conforme as bombas caíam, a estabilidade foi para o espaço, junto com o apoio popular. A guerra virou um imã de potências estrangeiras. O Irã e a Rússia entraram de cabeça ao lado de Assad, despejando dinheiro, armas e conselheiros. Do outro lado, Estados Unidos, Turquia e os Estados do Golfo abriram o cofre para financiar fações rebeldes, porque nada como um bom investimento em guerra civil para promover os valores democráticos do Ocidente. E falando em democracia, os EUA aproveitaram o caos para instalar ilegalmente uma base militar perto de campos de petróleo sírios. Coincidência? Nem um pouco. Porque, como todos sabemos, onde há petróleo, há liberdade, americana, claro. E se alguém ainda acredita que os EUA foram à Síria para espalhar a paz, sugiro procurar vídeos de comboios militares americanos carregando petróleo sírio como quem faz mudança de apartamento. Do lado do regime, o discurso era claro. Estavam lutando contra uma insurgência terrorista apoiada por potências estrangeiras. E não faltam exemplos semelhantes. Líbia, Ucrânia, Maidan, John McCain discursando em praças, Victoria Nuland distribuindo cookies com gosto de intervenção. Com o apoio militar russo e iraniano, o regime recuperou parte do território e manteve Damasco sob controle. Mas os rebeldes também se multiplicaram. O que começou como movimento por reformas virou colcha de retalhos de milícias, muitas delas radicais. Cada uma com uma bandeira, um líder e um vídeo de propaganda no YouTube. Enquanto isso, a Síria sangrava. Mais de 500 mil de mortos. 12 milhões de deslocados, metade da população. Bombardeios, destruição, colapso. Até que veio dezembro de 2024. E, quando todos já estavam cansados demais para acreditar em qualquer mudança, ela aconteceu. Em apenas 12 dias de combates intensos, o regime colapsou. O que acelerou essa queda? O esgotamento dos aliados. A Rússia atolada na Ucrânia e afogada em problemas econômicos. O Irã lidando com seus próprios demónios internos. E Assad, abandonado, fez o que qualquer déspota faria, correu.
E assim termina o capítulo Assad. Mas como todo bom documentário da Discovery, sabemos que o episódio final é só o começo da próxima temporada. Enquanto isso, o Irã, eterno protagonista das tensões regionais, lutava em duas frentes. Por dentro, repressões e protestos. Por fora, mísseis israelenses fazendo visitas indesejadas aos seus agentes no Líbano e na Palestina. E como bom regime multitarefa, Teherã resolveu focar no que importa, preparar-se para uma grande guerra com Israel e, no processo, esqueceu completamente que tinha uma melhor amiga chamada Síria. Aproveitando esse apagão diplomático, a coalizão rebelde síria, com patrocínio direto da vizinha Turquia, lançou uma ofensiva coordenada. Resultado, o exército sírio, já mais cansado que maratonista em final de prova, não deu conta do recado. E adivinha quem estava lá, orquestrando tudo? O presidente turco, claro. Uniu fações rebeldes como quem junta peças de Lego. Foi cirúrgico. E Damasco caiu. Fim da dinastia Assad, que governava há mais de 60 anos. E quem assume agora? Extremistas sunitas. Pois é, a Síria saiu de... Mas vamos aos números, porque a realidade às vezes precisa de estatísticas para doer mais. A queda do regime Assad foi um golpe seco no queixo da influência russa no Oriente Médio. Moscou, junto com Teherã, havia jogado todas as fichas para manter Assad no poder. Desde 2015, com pompa e circunstância, a Rússia fincou sua bandeira no Mediterrâneo Oriental com a base aérea de Meimim, símbolo de que Putin também brinca de império. Essas bases eram mais que casinhas de soldados, eram plataformas de poder. Serviam para mandar recado para a África, para o Ocidente e até para a galáxia, se fosse o caso. Mas agora, com os rebeldes tomando o controle, esses brinquedinhos russos estão em risco. E os novos donos da Síria? Já disseram, vamos revisar esses acordos. Tradução, adeus, vodka geopolítica. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem fazendo o que sabem de melhor, saqueando petróleo sírio como se fosse Black Friday. E os novos governantes? Já se ajoelharam, não diante de Alá, mas de Washington. A possível perda dessas bases complica, e muito, a vida da Rússia no papel de garantidora da ordem regional. Uma ordem que, convenhamos, já estava mais bagunçada que mesa de conferência da ONU. Perder Assad é um prejuízo estratégico. Ponto. Moscou vai ter que reavaliar suas jogadas, ainda mais enquanto tenta equilibrar os pratos da guerra na Ucrânia e uma possível conversa de paz com o ZEUA, aquele tipo de paz que vem com cláusulas miúdas e segundas intenções. A reação do Kremlin? Contida. Fingiu que não foi nada. É só uma fase, disseram. A culpa, segundo Moscou, foi do exército sírio, não deles. E o foco agora é a Ucrânia, claro, como se o Oriente Médio fosse só um hobby de fim de semana. Já para o Irã, perder Assad é como perder uma peça-chave num jogo de xadrez viciado. O eixo Irã-Síria-Líbano era o canal de distribuição preferido para enviar armas ao Hezbollah, aquele grupo que Israel adora detestar. A Síria, sob Assad, era o corredor VIP do arsenal iraniano. Agora, o corredor virou beco sem saída. Para piorar, os Houthis no Iêmen também estão apanhando. A resistência iraniana, que um dia foi chamada de crescente xiita, agora parece mais um colar de contas quebradas. E isso fragiliza a posição do Irã justo quando ele precisa parecer forte nas negociações sobre seu programa nuclear, aquele que eles juram que é só para fins pacíficos, claro. Do outro lado, Israel sorri. Netanyahu, sempre pronto para uma boa autopromoção, já disse que a queda de Assad foi um ponto de inflexão. Tradução, ele achou ótimo. E como prova disso, Israel já tratou de ocupar território sírio nas colinas de Golã, coisa que não fazia desde 1973. Aproveitou o colapso do regime e ainda levou de brinde o posto militar no Monte Hermon, o mais alto da fronteira. Oficialmente, é temporário. Mas a gente sabe como Israel trata essas ocupações temporárias. E tem mais. Assim que Assad caiu, Israel começou uma campanha relâmpago, sem provocação, que destruiu 70% ou 80% das capacidades militares sírias. Foi um aviso claro, não queremos saber de rearmamento iraniano aqui, obrigado. Política de fatos consumados, com aval americano, como sempre. Com Rússia e Irã lambendo as feridas, e o Ocidente ainda decidindo qual desculpa usar dessa vez, quem surge como novo chefão da Síria? Adivinha, a Turquia. Erdogan, no movimento de xadrez regional, conseguiu unificar o que parecia impossível. Fações rebeldes que antes brigavam entre si agora estão alinhadas. Isso foi essencial para derrubar Assad. Mas cuidado com os aplausos. Quem está assumindo o comando da Síria agora são ex-terroristas, ou melhor, terroristas moderados, como o marketing internacional gosta de chamar. Ahmed al-Shara, por exemplo, que lidera a transição, era fichado até ontem. O clima é de transição política. Mas as tensões continuam. As forças democráticas sírias, apoiadas pelo ZEUA e de maioria curda,
não estão nada felizes com o novo governo. E isso pode incendiar o nordeste do país. Para completar, o novo governo tem ex-membros do Hayat Tahrir al-Sham, grupo considerado terrorista por quase todo mundo que importa, ONU, EUA, UE, Rússia e até pela vizinha do lado. Isso preocupa os grupos laicos e moderados dentro da própria Síria. E assusta a comunidade internacional, que observa tudo de binóculo, tentando entender se a Síria vai virar outro buraco negro no mapa, como já aconteceu com Líbia, Iraque e Afeganistão. E tudo em nome da tal ordem internacional baseada em regras. Quais regras? Ninguém sabe. Só sabemos que o jogo é sempre o mesmo, interesses próprios, ainda que custem etnias, culturas, civilizações inteiras. A pergunta que fica é, será que a Síria está melhor agora, nas mãos dos tais terroristas moderados? Não sabemos. Só o tempo vai responder.